Um bom dia a todos, feliz sábado, cumprimento também todos os nossos irmãos no Senhor Jesus que nos acompanham através da internet. É um prazer muito grande poder estar com cada um de vocês nessa manhã, nesse dia santo do nosso Senhor. E eu sempre gosto de ressaltar que é um prazer maior ainda nós termos semanalmente essa oportunidade de aprendermos mais sobre alguém que é tão importante em nossas vidas, que é justamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria apenas de convidar a todos os irmãos, antes de nós iniciarmos de fato nossa mensagem de hoje, a da forma como estamos, curvarmos as nossas frontes para rogar ao Pai que Ele nos envie o Teu Santo Espírito nesse momento. Oremos. Bondoso e grandioso Deus, antes de tudo, manifestamos a nossa profunda gratidão por este santo dia que o Senhor nos proporciona nesse momento. Pai eterno, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos com irmãos na mesma fé. Pai, suplicamos em especial que o Senhor nos conceda agora a presença do Teu Santo Espírito, pois Ele, como sendo o autor de todas as Escrituras, é o que possui a maior capacidade para nos dar o entendimento, discernimento e a correta interpretação de todos os versículos que compõem as Sagradas Escrituras. Pai, que possamos sair daqui hoje revigorados e alimentados pela Tua Santa Palavra. Que o Senhor, neste momento, também prepare os nossos corações para essa mensagem. Que possamos, ó Deus, como servos fiéis, aceitá-la, e não apenas aceitá-la, mas colocá-la todos os dias em prática em nossas vidas. Estes são os nossos pedidos e agradecimentos que os fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, em todos os momentos, em todas as eras do nosso mundo, o Senhor sempre possuía uma mensagem especial para aquela determinada geração. Uma mensagem que se aplicava especialmente àquelas pessoas. E isso aconteceu ao longo de todas as eras, até que nós chegamos nos momentos finais da história desse mundo. E no nosso tempo não é diferente do que aconteceu em todas as outras gerações. Neste tempo, o Senhor também possui uma mensagem especial para o seu povo. E Ele sempre suscita homens e mulheres e delega a responsabilidade para essas pessoas de transmitirem esse conhecimento, de transmitirem ao mundo a verdade presente para o seu tempo. E nós sabemos que o Senhor, de forma misericordiosa e por pura graça, suscita o movimento adventista como sendo o movimento da última geração desse mundo e entrega para esse povo e entrega para essa igreja mensagens fundamentais para o seu tempo, que nós conhecemos como sendo as 3 mensagens angélicas do livro de Apocalipse. Essas 3 mensagens contêm o último convite da graça divina para o seu povo. Essas mensagens trazem ao mundo a última advertência de Deus para um mundo que está envolto em ignorância e no pecado, para que eles tenham pela última vez a oportunidade de se arrependerem dos seus maus caminhos e se entregar verdadeiramente ao Senhor. E nós sabemos que dentro dessas 3 mensagens, a nossa pregação deve possuir um enfoque especial na terceira mensagem angélica. Porque a mensagem do terceiro anjo possui uma grande e terrível missão, que é de separar o trigo do joio e de selar, atar o trigo para o celeiro celestial.
Então, somos incumbidos justamente de proclamar essa mensagem ao mundo. Mensagem que, inclusive, dará início ao alto clamor. E dentro dos escritos de Ellen White, nós temos um trecho de suma importância em que ela vai nos transmitir a seguinte mensagem. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Eu pergunto uma coisa aos irmãos. É possível nós separarmos a mão do corpo? Há possibilidade? É possível. Simplesmente basta cortar a mão que ela está separada do corpo. Agora eu questiono novamente. Esta separação vai causar dano ao corpo? Certamente. Então, Ellen White vai trazer justamente essa comparação para nós entendermos o quanto a mensagem de reforma de saúde se liga à mensagem do terceiro anjo de justificação pela fé e o quanto ela é importante dentro da pregação e da proclamação dessa mensagem do terceiro anjo. Nós podemos pregar essa mensagem do terceiro anjo sem falar de reforma de saúde. Podemos fazer isso. Mas se agirmos de tal modo, nós estaremos causando dano à mensagem. E isso nós jamais poderemos fazer. Jamais poderemos, de alguma forma, causar um dano, causar algum problema na mensagem que o Senhor graciosamente nos concedeu para ser dada ao mundo. E nós sabemos que a reforma de saúde, ela engloba diversos temas. Nós, como adventistas, conhecemos muito bem os 8 remédios que o Senhor nos proporciona. E aqui nesse momento, eu poderia mencionar todos os benefícios da luz solar, poderia mencionar os benefícios da prática constante de atividade física, mas eu tenho certeza que todos nós concordaríamos em todos esses pontos. Agora, há um ponto dentro dessa mensagem que muitas vezes tem levantado divisões em nosso meio, que é justamente quando nós alcançamos o aspecto da temperança dentro da mensagem de reforma de saúde. Muitas vezes essa mensagem não tem sido aceita em nosso meio. Mas antes de entrarmos de fato no que seria esse ponto de temperança dentro da mensagem de reforma de saúde, é importante que nós compreendamos a importância da mensagem. Porque sabemos que quanto mais importante é a mensagem, mais nós devemos dedicar tempo a estudá-la. E maior benefício e preparo ela trará a cada um de nós. Dessa forma, nós vamos voltar o nosso pensamento agora para o Éden. E eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias e acompanhar comigo a leitura do livro de Gênesis, em seu capítulo 3, versículo 6. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Onde nós lemos: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amados, o sofrimento que hoje nós vivemos, esse mundo de pecado que nós estamos hoje, surgiu justamente porque lá no início houve uma transgressão à lei de Deus, justamente no que se refere ao apetite. Ellen White, comentando esse versículo que nós lemos, ela vai dizer da seguinte forma: Eva foi intemperante em seus desejos. Ela olhou para o fruto, e o fruto era bonito, era agradável aos seus olhos. Portanto, ela o tomou e o comeu. Então, começamos com um erro,
justamente com uma condescendência, com apetite, e por causa disso, e só por causa disso, estamos hoje aqui no mundo. Prosseguindo na história, temos registrado nas Sagradas Escrituras a história de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo Senhor. E Ellen White, comentando a história desse povo, ela vai dizer da seguinte forma: a satisfação ao apetite antinatural conduziu aos pecados que acarretaram a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus atribuiu a queda de Babilônia à sua glutonaria e embriaguez. A condescendência para com o apetite e as paixões foram o fundamento de todos os seus pecados. Então, Sodoma e Gomorra, assim como Babilônia, caíram justamente porque um dos fundamentos de todos os seus pecados e iniquidades foi justamente o quê? A condescendência com o apetite. E podemos prosseguir mais ainda, chegamos na história de Daniel, vemos novamente Daniel sendo tentado justamente com aquele banquete que foi proporcionado para eles. Agora, felizmente, já temos um exemplo de um servo temperante do Senhor, mas vemos novamente o inimigo atuando com a mesma ferramenta. Até que nós chegamos no exemplo final, que é justamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, qual foi a primeira tentação? Qual foi o primeiro instrumento que Satanás usou para tentar derrubar o Filho de Deus? Condescendência com apetite. Cristo estava com fome, então chega o inimigo e diz: se você é realmente Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele estava com fome, havia jejuado 40 dias. E agora vem a nossa reflexão. Se o inimigo já usou esse instrumento, essa arma, ao longo de tanto tempo, com tantos homens, com tantos servos de Deus, e ela já foi eficiente para derrubar não só homens, mas nações inteiras, eu questiono aos irmãos, será que ele novamente vai usar esse instrumento em nosso tempo ou ele vai deixar de lado? Se já deu certo tantas vezes, novamente ele vai usar esse instrumento contra nós, contra o povo da última geração. Se foi isso que tirou o povo do Éden, pode ser que agora ele, usando novamente da condescendência com o apetite pervertido, ele possa derrubar por completo o povo da última geração. E é justamente por isso que nós devemos tomar tanto cuidado quando nós tratamos desse assunto. Porque muitos já caíram nesse ponto. E a história deles nos é deixada como exemplo para que nós não sigamos e não cometamos os mesmos erros que eles cometeram no passado. Mas muitas vezes, quando nós estamos tratando de questões de alimentação, de reforma de saúde, é levantado o seguinte argumento contra a mensagem: alimentação e religião não possuem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Aquilo que eu como jamais vai interferir na relação que eu possuo com Deus. São coisas diferentes, são escolhas completamente diferentes, são caminhos que não se misturam. E a mensagem da profetisa do Senhor para o seu povo desse tempo é justamente a seguinte: intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais, que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão às baixas e inferiores paixões. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Amados,
Nós hoje só possuímos um canal de comunicação entre nós e Deus. Que canal de comunicação é esse? A nossa mente. Só. Através da nossa mente, nós nos comunicamos com Deus. Através da nossa mente, nós temos a oportunidade de aprender sobre Deus. Através da nossa mente, o Espírito Santo vai trabalhando, vai nos ensinando pouco a pouco. E existe uma ligação entre a nossa parte física e a nossa parte mental. Qualquer doença que atingir o físico vai prejudicar a mente. E o inimigo, como ele tem estudado a mente humana há quase 6.000 anos, ele sabe melhor do que ninguém como obstruir esse canal de comunicação. Então, ele introduz em nosso meio hábitos intemperantes, alimentos errados, que vão prejudicando o nosso físico, nos adoecendo, de tal forma que ele consegue obstruir o nosso canal de comunicação com Deus, que é justamente a nossa mente. Ellen White vai dizer que a alimentação intemperante, alimentos errados, eles vão entorpecendo a nossa mente, a tal ponto que as coisas eternas, mensagens preciosas da parte de Deus, são consideradas como comuns. E as pessoas hoje estão com a mente tão entorpecida que nós levamos até ela mensagens celestiais, advertências de que o mundo está prestes a ser destruído, e elas recebem aquilo de que forma? Como se fosse qualquer outro livro. Como se a Bíblia fosse um livro de história qualquer. Um livro de aventura, um livro de romance, qualquer outra coisa que o homem tem escrito. Porque a mente está sendo entorpecida por uma alimentação e por hábitos de vida incorretos. E ela prossegue dizendo que a intemperança mina as energias tanto da mente como do corpo. Aquele que está assim sobrecarregado colocou-se no terreno de Satanás, onde será tentado e molestado e finalmente controlado à vontade pelo inimigo de toda a justiça. Amados, um exemplo que eu sempre gosto de citar aqui, porque é importante e é algo que muitas vezes nós acabamos escorregando nesse ponto. A temperança cristã, ela não se limita a dizer que nós devemos banir da nossa alimentação tudo aquilo que nos faz mal, alimentos errados, banir. Ela não se limita a dizer isso. Mas até aquilo que é bom para nós deve ser consumido de forma moderada. Tanto é que Paulo, lá no livro de Gálatas, vai dizer que um dos pecados que as pessoas cometem, que vão privá-las de ver a Deus, é justamente a glutonaria. O inimigo lê a Bíblia da mesma forma que nós, ele conhece a Bíblia. Dessa forma, ele criou uma enorme armadilha para o nosso tempo. Hoje, em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade do nosso país, nós temos estabelecimentos do ramo alimentício que possuem uma estratégia completamente diabólica. E é a seguinte: você vai pagar um preço fixo, mas você pode comer o tanto que você quiser, por um valor fixo. Eu pergunto, se nós vamos pagar um valor fixo, mas vamos poder ingerir o tanto de alimento que nós quisermos, a gente vai comer bem pouquinho ou a gente vai fazer jus ao dinheiro que a gente está gastando? Irmãos, com sinceridade, eu pelo menos nunca conheci alguém que em um rodízio, em algum desses tipos de estabelecimentos, comeu pouco. Porque você vai pagar um preço, se você comer um prato ou 5 é o mesmo preço. Então a gente vai querer comer os 5, porque a gente pagou e o quanto de comida que entrar, a gente está aceitando. Infelizmente, a situação da gente é justamente essa. E agora eu pergunto, após nós nos alimentarmos, além do que precisávamos, como que nós ficamos? Como que nosso corpo fica? Nós ficamos cheios de energia,
prontos para ler todas as Sagradas Escrituras, para nos aprofundarmos nas profecias de Daniel e Apocalipse. É assim que o corpo fica. A mente fica revigorada com tanta energia que entrou, que a gente vai querer ler o espírito de profecia um atrás do outro. É assim que a gente fica. Como que nós ficamos? Derrubados. Você quer sentar em um lugar, quer deitar, e ali você vai ficar naquela posição por um bom tempo. Porque a sobrecarga que nós causamos na máquina, no aparelho digestivo, foi tão grande que o estômago ele vai ter que sair puxando de energia de todos os lugares do corpo para conseguir digerir aquele alimento. E um dos lugares que ele puxa energia é justamente o cérebro, nossa mente. Amados, e se todos os dias nós tivermos esses hábitos de exceder no consumo de alimentos, se nós formos glutões em nossas vidas, sempre o nosso aparelho digestivo vai estar sobrecarregado, e nós nunca vamos possuir uma mente clara para compreender as palavras de Deus, nunca. E é por isso que um dos ensinos que nós possuímos é justamente dos benefícios da prática do jejum. O jejum é algo extremamente benéfico para nós. Ninguém vai morrer fazendo algumas horas, alguns dias de jejum. Isso é benéfico. Além de destruir células imperfeitas e cancerígenas do nosso corpo, ainda vai nos ajudar a ter uma mente aberta para compreendermos melhor a palavra de Deus. E Ellen White vai comparar o pecado de se violar uma lei do nosso ser, justamente com quebrantar um dos 10 mandamentos. E nós entramos numa parte interessante. Ellen White vai relatar no livro Temperança que certa vez Satanás reúne os anjos caídos para que juntos eles pudessem elaborar uma estratégia para derrubar o povo de Deus. E ali eles se reúnem, os anjos vão citando estratégias uma após a outra, só que nenhuma daquelas parece convencer Satanás de que é algo que realmente vai ser eficiente. Até que o próprio Satanás ele elabora uma estratégia para derrubar o povo de Deus. E Ellen White vai relatar essa estratégia da seguinte forma: foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos, que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido. Amados, o glúten é prejudicial para a saúde humana? Não. O glúten presente no trigo, da forma como Deus deixou, não é prejudicial a nós. É justamente uma proteína benéfica para o organismo. Mas o que é que o inimigo fez? Mexeu no trigo. Hoje, no trigo, nós temos uma proporção de glúten muito superior do que aquele pão que Jesus comia na época dele. E é um argumento que todo mundo cita, né? Se a gente fala mal do pão, dos malefícios que o glúten tem, né, do pão, a pessoa vai falar o quê? Mas Jesus comeu pão. Mas o pão dele não tinha nada a ver com o nosso pão de hoje, era outra coisa. Satanás modificou o DNA do trigo, dessa forma ficou algo mais lucrativo, né, mais fácil de se produzir. Enfim, modificou de tal forma que hoje para nós o consumo de glúten é bom ou é ruim? É ruim, porque houve uma modificação. Da mesma forma, Deus deixou a uva como algo bom ou ruim para o seu povo? Como algo bom. Agora veio Satanás, vamos pegar a uva, vamos fazer o quê?
vamos fermentar para virar algo alcoólico. Novamente, torna-se malefício para a família humana. Fora todas as outras invenções, poderíamos ficar aqui por longos momentos vendo cada estratégia que o inimigo usou dentro dessa parte da alimentação, cada transformação. Hoje, quando a gente conversa com algum profissional dessa área de agronomia, ele vai tentar nos convencer que os produtos transgênicos, todas essas modificações genéticas feitas nos alimentos, são justamente para o nosso benefício, de tal forma para colocar, balancear nutrientes, para que ele produza mais. Agora eu pergunto, será que Deus, ele produziu um alimento tão imperfeito que o homem teve que veio aperfeiçoar a obra de Deus? Será que é possível isso? De nenhuma forma. Tudo que o ser humano faz é simplesmente para causar um problema muito maior. E nós sabemos justamente quem está por trás de todas essas coisas. E há um ponto importante, e nesse ponto eu peço a compreensão de todos os irmãos, que nós possamos estudar esse ponto de forma racional e sempre com a guia do Espírito Santo. Nós, como adventistas do sétimo dia, infelizmente, nós ficamos parados um pouco no tempo, quando o assunto é reforma de saúde. Porque se a gente questiona para um adventista o que é reforma de saúde, ele muitas vezes vai se limitar a dizer que abandonar uma carne de porco, abandonar aqueles alimentos que no livro de Levítico nós tínhamos como impróprio. E ali terminou a reforma de saúde. Mas nós, como o povo da última geração, portadores da última mensagem de advertência, tendo recebido da parte de Deus a maior luz, o maior conhecimento já dado a homens, luz que supera a de Abraão, luz que supera a de Moisés e tantos outros homens fiéis, recebemos também a continuidade dessa reforma de saúde. E eu convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 9. Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 3. O contexto que nós temos aqui é o seguinte: a terra foi destruída pelo dilúvio. E quando Noé e sua família saem da arca, não havia mais nada na terra, tudo fora destruído. Então, o Senhor vai nos dar àquela família a seguinte instrução e permissão: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Amados, pela primeira vez, em todas as Sagradas Escrituras, nós temos a permissão da parte do Senhor para que o homem se alimentasse de alimento cárneo. Até ao dilúvio, era proibido da parte de Deus que o alimento cárneo fosse introduzido na alimentação de seu povo. Proibido. A alimentação de Adão, ela prosseguiu da mesma forma até o dilúvio. Então, no dilúvio, como tudo havia sido destruído, é dada essa permissão para o ser humano, pela primeira vez. E muitas vezes esse trecho é usado por muitos de nossos irmãos, muitas vezes, creio eu, de forma ingênua, não com nenhuma maldade, para defender o consumo de carne em nosso tempo. Fala, está aqui, Deus permitiu, nós podemos comer. Graças a Deus que possuímos hoje os escritos da profetisa do Senhor para aclarar as nossas ideias. E ela vai dizer da seguinte forma: livro Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 23.
era contrário ao seu plano que se tirasse a vida de qualquer criatura. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra seu Criador, seguindo as inclinações de seu próprio coração. E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão de anos. Então eu questiono aos irmãos, o alimento cárneo foi dado como bênção para o ser humano? Se era justamente para limitar a quantidade de anos que o homem vivia, foi dado como bênção para a família humana o consumo do alimento cárneo? Não. E a Bíblia vai confirmar claramente isso para nós. Antes do dilúvio, os homens viviam até quantos anos? 900, 800 anos. Mas e quando a gente passa do dilúvio? A única coisa que eu consigo enxergar através do estudo da Bíblia que muda dos antediluvianos para os pós-diluvianos é o quê? Eles começaram a comer carne livremente. Eu, em toda a Escritura, só consigo enxergar essa mudança. E só isso foi suficiente para aqueles homens que viviam 900 anos caírem para 700, para 500. E quando a gente chega em Abraão, não muito tempo depois, não se via mais alguém com mais de 200 anos. E aí o consumo vai aumentando e quando a gente chega no nosso tempo, é difícil nós encontrarmos alguém com 100 anos. É ou não é verdade? Hoje as pessoas com 80 anos, infelizmente, já estão numa idade bem avançada. Está aqui a razão. Uma delas. O alimento cárneo não foi dado à família humana como bênção, meus irmãos. Não foi dado como bênção. Foi dado justamente para limitar a sua vida aqui nesse mundo. Então nós não podemos hoje, tendo esse conhecimento, continuar com essas mesmas práticas alimentares. Não podemos. E Ellen White vai nos dizer, no Conselho sobre o Regime Alimentar, justamente que nem 1 grama de carne deveria entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem no Éden. Amados, o povo de Israel foi feito escravo e foi para o Egito. E ali Deus poderosamente, com sua destra poderosa, liberta aquele povo. Só que antes que eles pudessem entrar em Canaã, eles deveriam passar por um processo de purificação. E esse processo seria aplicado por Deus justamente na viagem pelo deserto. E o povo sai, pouco tempo depois eles já começam a reclamar. Fala, Moisés, Deus nos tirou do Egito para a gente morrer de fome aqui nesse deserto. Foi para isso que Deus nos tirou? Porque lá no Egito nós tínhamos nossas panelas de carne. Justamente nessas palavras que a Bíblia vai relatar. Um pouco diferente, mas vai trazer esse relato para nós. O povo no meio do deserto se lembra das panelas de carne que eles tinham no Egito. Só que Deus estava purificando aquele povo. Deus estava preparando um povo para habitar na terra de Canaã. Então Deus vai enviar um alimento para eles. Esse alimento foi carne? Não. Esse alimento foi o maná, o melhor alimento que podia existir. Porque Deus, como um pai amoroso, Ele não dá qualquer coisa para os seus filhos. Se Deus vai dar algo para os seus filhos, Ele dá o melhor. O melhor. Deus só dá o melhor para nós. Nada abaixo do melhor. E o melhor alimento para aquele povo era o maná. Como é que o povo recebe o maná?
Chamaram o maná de quê? Pão vil. E o povo novamente fala, não, a gente não quer maná, nós queremos carne. Deus envia carne para eles? Envia. E Deus chama Moisés e fala, olha, pode preparar o povo, que eu vou enviar a carne que eles querem. E Moisés, mas Senhor, quantos rebanhos que a gente vai ter que matar para alimentar todo esse povo? Mas Deus fala, não, eu vou enviar. E no outro dia ele envia um monte de codornizes para aquele povo. E o povo pega o tanto que quer. E eles comem carne. E Ellen White vai nos relatar da seguinte forma. Muitos deles ainda estavam com a carne em seus dentes quando caiu a maldição do Senhor sobre aquele povo. Se recordam dessa história do povo de Israel? E caiu a maldição do povo, de Deus sobre aquele povo. E muitos pereceram naquele dia. Amados, eu questiono, será que a nossa história hoje tem alguma semelhança com a do povo de Israel? Será que o Senhor nos libertou do Egito, da escravidão do pecado, e está nos guiando pelo deserto, purificando o seu povo, ensinando como que o seu povo deve viver, dando seus estatutos e mandamentos, para que esse povo possa entrar na Canaã celestial? Não estamos pelo mesmo caminho? Mesmo caminho, meus amados. Ninguém vai entrar no céu sem antes passar pelo caminho de santificação, sem antes ser purificado de toda a iniquidade e pecado que nós possuímos aqui nesse mundo. O povo, quando estava no Egito, se depravou completamente. E Deus, antes de introduzi-los na terra, ensinou os seus estatutos e mandamentos para eles, para que assim eles pudessem habitar naquela terra. E nós somos da mesma forma. O Senhor hoje está nos ensinando como que nós devemos comer, como que nós devemos nos vestir, como que nós devemos nos comportar, para que quando nós aprendamos essas coisas, Ele possa nos introduzir na Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Mas o povo de Israel rejeitou o ensino de Deus. E por ser rebelde e por ser desobediente às ordens do Criador, eles tiveram que, antes de entrar na terra, vaguear 40 anos pelo deserto, ficar rodando em círculos, até que todas aquelas pessoas que foram rebeldes morressem, que morresse a geração inteira, para que assim Deus pudesse colocá-los na terra prometida. Amados, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa em nosso tempo? Será que hoje nós também não estamos sendo rebeldes e desobedientes às ordens que Deus nos dá? E por conta da nossa incredulidade, será que nós não estamos de novo tendo que ficar esses anos adicionais rodando pelo deserto, antes que Ele possa nos introduzir na Nova Jerusalém? Será que não estamos cometendo esse mesmo erro? É algo a se pensar, meus amados. Ellen White vai nos dizer que Cristo já poderia ter voltado a esse mundo. Já poderia. Mas Ele não voltou porque o povo dele não estava pronto para recebê-lo. Não estava. E um desses aspectos é justamente a alimentação. Amados, nós como povo de Deus, de forma sincera, nós como povo da última geração, não temos dado um testemunho positivo para as pessoas que estão no mundo. Muito pelo contrário. Possuímos uma mensagem de saúde que a medicina ainda não compreende a completude dessa mensagem. Possuímos uma mensagem de saúde que nenhum outro povo possui. Possuímos uma luz que aqueles que viveram antes de nós não possuíam. E o que nós estamos fazendo com essa luz, meus amados? Muitas vezes rejeitando essa luz e vivendo da forma como nós achamos mais apropriado. Outro ponto que eu acho importante também salientar é o seguinte: muitas vezes, se nós tomamos a decisão de nos abstermos
da carne e os outros derivados de animais, e nós questionamos, ou vamos procurar uma opinião médica sobre essa nossa decisão, o médico vai ser favorável ou contrário à nossa decisão? É difícil encontrar um médico que apoie, é difícil. A primeira coisa que o médico vai dizer é justamente o quê? Não tem como o corpo ter proteína e ferro suficiente sem comer carne. Não tem como alcançar os níveis suficientes de cálcio sem tomar o leite. É impossível, não tem como. Se você parar de comer essas coisas, vai ficar doente. E agora vem a mensagem da profetisa do Senhor. Nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, encontram-se todos os elementos alimentares de que necessitamos. Encontra-se parte dos elementos? Parte? Não. Encontram-se todos, amados. Ninguém melhor do que o Criador da máquina humana para dizer o que ela vai precisar. Ninguém melhor do que Deus. E se Deus está chegando para nós e falando, olha, nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, vocês vão encontrar todos os elementos que vocês necessitam. Todas as vitaminas e nutrientes, macro e micronutrientes, se encontram nesses alimentos. Será que a gente pode confiar nessa instrução de Deus? De Deus? Certamente. Mas muitas vezes nós preferimos escutar o homem. Eu pergunto, na época de Noé, muitas pessoas estavam quase aceitando a mensagem do dilúvio. Mas eles fizeram uma coisa primeiro. Chama os cientistas e filósofos aqui. Chamaram. Perguntaram para eles, há a possibilidade de chover? Qual foi a resposta? É impossível que chova. Essa foi a resposta da ciência daquele tempo. Eu pergunto, os cientistas daquele tempo e todos os que aceitaram a mensagem deles, o que aconteceu com esse povo? Todos pereceram no dilúvio. Amados, então como que tendo esse exemplo tão claro e vivo para nós, nós vamos cometer o mesmo erro em nossas vidas, meus irmãos? Será que é melhor nós confiarmos no ensino humano do que no ensino e na instrução do próprio Criador, Rei do Universo? De forma alguma. Outra comparação que eu sempre gosto de trazer. Imagine você se esforçando e trabalhando ao máximo, dias e dias, para juntar dinheiro e comprar um carro. Mas não era qualquer carro, era o carro, é o carro dos seus sonhos. Até que você consegue o dinheiro e vai lá na agência e fala, eu quero esse carro, paga à vista, sai com o carro. Só que o carro, quando sai da agência, o combustível dele só dá para você chegar até o posto. E você tem duas opções de posto de gasolina. Em um, você tem gasolina adulterada e no outro você tem a gasolina pura. Qual posto que vocês vão escolher para abastecer seu novo veículo? Adulterada? Vai correr o risco? Está mais barata a adulterada. De forma alguma, irmãos. Eu não conheço ninguém que em sã consciência, sabendo que a gasolina é adulterada, colocaria essa gasolina dentro do seu carro. Não conheço. Agora eu pergunto, por que então que com a máquina mais perfeita que já foi criada nesse universo, com uma estrutura que muitas coisas são inexplicáveis pelo homem, que é o nosso corpo, sabemos que a criação de Deus foi coroada com o homem, porque com essa máquina perfeita, nós colocamos qualquer tipo de alimento lá dentro, sem ter esse controle? Amados, a gente cuida mais de um carro do que do nosso próprio corpo. E Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, ele vai falar que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos, não, mas o corpo é meu, eu coloco o alimento que eu quiser.
De forma alguma, irmãos. Mentira. O nosso corpo, a nossa vida não é nossa. Paulo continuando, ele vai falar o quê? Porque fostes comprados por bom preço. Essa vida que ora possuímos, ela não é nossa, irmãos. Ela foi comprada pelo sangue do Filho de Deus e a Ele pertence. Se você me empresta algo, me empresta seu celular, depois de uma semana eu vou te devolver, está com a tela rachada, a câmera não está funcionando mais, você vai ficar feliz com a devolução que eu estou fazendo? Eu creio que não. Então eu pergunto, amados, qual é o corpo, qual é a vida, qual é a saúde que nós estamos preparando para devolver para Deus no dia do juízo final? Ainda vou além, como que nós podemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, puro, santo e agradável perante Deus, se esse corpo estiver coberto de enfermidades por causa da nossa condescendência com o apetite pervertido? Como que eu vou apresentar a Deus o meu corpo como sacrifício? Como que eu vou apresentar a Deus o meu corpo, templo do Espírito Santo, repleto de doenças, por causa dos meus hábitos alimentares incorretos? Que justificativa nós vamos apresentar para Cristo, entregando para Ele um corpo todo destruído, porque nós não quisemos, enquanto estávamos aqui na terra, seguir a reforma de saúde que Ele deixou para o seu povo? Amados, não tem justificativa. Por isso que é necessária uma reforma profunda nessa questão de saúde em nosso meio, meus irmãos. Nós temos um conhecimento e uma luz muito grande e vamos receber uma cobrança proporcional a essa luz. A própria palavra vai nos dizer de forma clara: ao que muito se dá, muito se lhe pedirá. Ninguém tem um conhecimento de saúde como nós possuímos. O Senhor revelou a sua vontade para nós através das Sagradas Escrituras e através dos ensinos do Espírito de profecia. Nós somos hoje conhecedores da vontade de Deus. O problema é que nós somos conhecedores, mas muitas vezes não somos praticantes da vontade de Deus. Outra coisa que nós devemos estar sempre em mente é o testemunho que devemos dar dentro dessa obra. Livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 455. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde, de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar um povo para o grande dia de Deus. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhes deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre esse assunto, reforma de saúde, colherão o resultado certo em degeneração, tanto espiritual como física. E a influência desses membros da igreja mais idosos contagiará os novos na fé. O Senhor não opera agora para trazer muitas almas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência haviam de ter esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Por que o povo de Deus, que se encontra lá fora, ainda não foi trazido por Ele para cá? Porque se eles chegassem agora, eles veriam o testemunho frouxo que nós estamos dando. Eles olhariam para nós e veriam que nós temos mensagem de reforma de saúde, mas a prática é outra coisa. Eles veriam que nós temos mensagem de reforma do vestuário, mas na prática é outra coisa.
Eles veriam que nós falamos do sábado, exaltamos o sábado, mas quando chega o sábado mesmo, a gente está falando de assunto do trabalho, estamos falando do que aconteceu com o vizinho, estamos falando do noticiário, mas da Bíblia mesmo, a gente não está falando. Amados, o povo ainda não veio para cá, porque nós não estamos prontos para recebê-lo. Porque se eles viessem agora, pelo nosso testemunho, a mensagem ia perder completamente o efeito. Eles iam chegar na nossa igreja e ver pessoas enfermas por hábitos inadequados de saúde, enfermas por comer o que é errado. Ellen White diz que o povo de Israel preferia ser escravo no Egito e ter os seus corpos cobertos de enfermidades do que abandonar o alimento cárneo. Se eles chegassem hoje aqui, eles veriam a mesma situação estampada em nós. Pessoas que, embora doentes, enfermas, não abandonariam esse tipo de alimento. Amados, vocês conseguem ver comigo a necessidade que nós temos de mudar nesse aspecto? A necessidade, e é urgente, urgente. O mundo está quase acabando. Nós precisamos receber essas pessoas, nós precisamos proclamar o alto clamor, mas para que isso ocorra, nós precisamos ter um testemunho vivo. Ellen White diz que nos últimos tempos, a mensagem não seria pregada tanto por sermões nos púlpitos das igrejas, mas pelo quê? Exemplo, testemunho. E ela vai nos dizer que o povo de Israel naquela época era para ser um testemunho para as outras nações. Era para as nações pagãs olharem para o povo de Israel e falar: nossa, como que aquela nação possui saúde? Está todo mundo ficando doente, mas aquele povo não morre, é um povo saudável, é um povo próspero. Mas o povo de Israel não cumpriu essa missão. E hoje nós, como Israel moderno, temos esse privilégio. Enquanto o mundo morre na enfermidade, a questão que deveria ser traga à mente deles era qual? Por que o adventista não adoece? Lembra da promessa de Deus? Se vocês guardarem os meus estatutos, as minhas ordenanças, eu não vou permitir que as doenças que sobreviram sobre o Egito sejam colocadas sobre vocês. Não vou permitir. Essa promessa vale para o nosso tempo, sim ou não? Sim, o Senhor promete para nós hoje, se a reforma for cumprida da forma como foi dada, se a alimentação do meu povo for correta, se os seus hábitos forem corretos, eu não vou permitir que as doenças que estão assolando o mundo assolem também o meu povo. Mas muitas vezes, nossa imunidade está pior do que o povo aí de fora. Aí não tem como, gente, amados, a gente querer falar alguma coisa contra Deus. Por que o seu povo está morrendo? Por que, Senhor, que o Senhor nos protege? Desobediência. Deus não pode proteger um povo desobediente e rebelde. Deus não pode ficar infinitamente concedendo a sua misericórdia para um povo que não quer cumprir com a sua lei. E Ele não pode fazer isso porque Ele é muito misericordioso, mas nós não podemos esquecer que Ele também é justo. E a justiça dele deve se cumprir. Amados, Ellen White, Conselho sobre Regime Alimentar, página 386, ela vai nos dizer que a possibilidade de contrair doenças é ampliada em 10 vezes pelo consumo de carne. Em 10 vezes. Não é pouca coisa. E é por isso que nós temos hoje uma indústria alimentícia tão forte, que tem uma receita de bilhões e bilhões de dólares anuais, e temos hospitais lotados, temos UTIs que já não tem mais vaga, e temos um povo tão enfermo, temos o conhecimento de tantas pessoas que estão tendo câncer, tantas pessoas que estão contraindo diabetes, pressão alta. Eu sei que em alguns casos, isso não está relacionado diretamente à alimentação. Em alguns, mas em grande parte é. E amados, eu fico profundamente triste, porque muitas vezes
Eu já ouvi um relato que no auge aí da pandemia, tiveram igrejas nossas que não puderam abrir, porque os anciões eram todos do grupo de risco. E não era pela idade, não. Era por doença. Qual é o testemunho que nós estamos dando ao mundo? Ellen White diz que a mensagem de saúde, ela é uma cunha de penetração. Por isso que ela dá tanto valor à obra médico-missionária. Mensagem de saúde, ela é poderosa para levar as outras mensagens para o mundo. Mas nós temos que, de uma vez por todas, tirar esses livros da prateleira e começar a lê-los. Ainda há pessoas, amados, que chegam num patamar ainda mais elevado do que isso. Esse livro, que é o que eu considero, tirando a Escritura Sagrada, é o livro do Espírito de Profecia, base para nós compreendermos a reforma de saúde. Muitos irmãos, sem lerem nada do livro, observam o título. O nome do livro é qual? Conselhos sobre Reforma de Saúde. Irmão, mas é só conselho. Você pode decidir se você vai fazer ou não. Deus só está te aconselhando. É um conselho. Não é um mandamento, é um conselho. Amados, um conselho da parte de Deus, ele deve ser seguido, sim ou não? Deus está nos dando um conselho. Da mesma forma como ele vai dar lá em Apocalipse. Ele fala o quê? Para a igreja, para a última igreja, aconselho-te. Não estou te obrigando, estou te dando um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro, colírio e as vestiduras brancas. Está dando um conselho. Irmãos, um conselho de Deus é quase uma ordem. Será que nós conseguimos ter um conselho melhor do que o de Deus? É impossível, amados. O conselho de Deus é algo de extremo benefício para nós. Extremo benefício. Vou caminhando para os minutos finais da minha mensagem e gostaria de levar o nosso pensamento a outro ponto fundamental. Ellen White, Meditação e Recebereis Poder, página 93, primeira frase, ela vai escrever da seguinte forma: o que Deus requer? Perfeição, nada menos do que perfeição. O que Deus espera de nós? Perfeição. Perfeição. Deus, ele não espera que a gente faça obras, amados, meia boca e ofereça isso para Ele. Que a gente cumpra 5 mandamentos e os outros 5 a gente descumpra. Ele não espera isso. O Filho dele não veio morrer nesse mundo para a gente oferecer uma vida em cima do muro, decisões frouxas para Ele. Ele não espera isso de nós. O que Deus requer é perfeição. Nada menos do que perfeição. A Bíblia, será que ela vai trazer esse mesmo conceito ou será que Ellen White ela vai estar contradizendo o ensino bíblico? Convido os irmãos a acompanhar uma breve leitura comigo, o livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13. Nós vamos ver que o que Deus espera de nós está em conformidade, tanto Bíblia como Espírito de Profecia. E aqui o apóstolo vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Na Bíblia, no Espírito de Profecia, a mensagem de Deus é que Ele espera de nós o quê? Perfeição. Perfeição. O que Deus espera é isso. Aí vem nossa amada irmã Ellen White, conselho sobre regime alimentar, e vai nos dizer a seguinte frase curta, mas que carrega muito significado. É impossível. Amados, se Deus fala que é impossível, será que existe outra alternativa? Será que realmente Ele tem certeza que é impossível? Não existe um caminho, um atalho pelo qual a gente possa pegar? Não.
Não existe. Se Deus fala que é impossível, é porque realmente não tem como. Pode se esforçar ao máximo, não tem como. É impossível aos que condescendem com apetite alcançar a perfeição cristã. Então, veja o que nós temos. Deus chega para nós e fala que o que Ele espera de nós é a perfeição. E adicionalmente Ele nos diz, condescendendo com apetite, é impossível alcançar a perfeição. De forma sucinta, o que Ele está dizendo para nós? Meu filho, se você não passar pela reforma de saúde, se durante a santificação você não passar pela reforma de saúde, não tem como me apresentar aquilo que eu peço. O patamar que eu tornei possível que vocês alcançassem, não será alcançado sem a reforma de saúde. Amados, com tudo isso que nós conversamos hoje, será que é uma mensagem importante? Será que ela tem sido desprezada, menosprezada por nós por muito tempo? E é chegado ao momento de nós, como povo de Deus, da última geração, começar a conhecer mais sobre essa mensagem e a colocá-la em prática em nossas vidas? É o momento, irmãos. É o momento. Alimento cárneo deve ser abandonado, meus amados. No céu não tem esse alimento para nós, então por que nós vamos continuar insistindo com isso? Amados, Deus, Ele estipula as coisas de forma bela. Eu vou concordar nesse momento com a nossa medicina. O leite de vaca, ele é bom? Não é que ele é bom, ele é excelente para o bezerro. É um alimento excelente para o bezerro. Amados, vocês já viram o tamanho que fica um boi e o tamanho que fica um ser humano adulto? Será que esses dois seres podem ter o mesmo alimento, sendo que possuem uma estrutura completamente diferente? De forma alguma. É por isso que nossa mãe, ela produz o leite materno. Esse é excelente, não para o bezerro, mas para nós. Mas chega um momento que esse leite ele seca. E não é à toa, foi Deus que determinou um momento em que ele deveria cessar. Porque agora a criança pode se alimentar de outras coisas, alimentos mais sólidos. Agora, não temos mais o leite materno, então vamos pegar agora o leite da vaca. Amado, será que Deus, em algum momento, Ele pensou isso para a raça humana? De forma alguma. Amados, o objetivo do ovo é o quê? Reprodução das galinhas. A galinha ali tem o seu ovo. Galinha não é um mamífero, igual a nós, ela se reproduz de outra forma. E ali com o ovo, ele tem todos os elementos essenciais para que nasça ali o pintinho. Aí veio o homem de novo. Fala, nossa, nós podemos nos alimentar do ovo, olha, tem como comer o ovo, amados. Até quando nós vamos continuar fazendo aquilo que não foi determinado por Deus? Será que a alimentação original do Criador não está muito clara na sua Bíblia? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. O que Deus verdadeiramente quer que o seu povo se alimente? E disse-lhe Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente. Essa é a alimentação do Criador para nós. E se nós temos o interesse, se nutrimos em nossos corações o desejo de voltar para o Éden, qual é a alimentação que nós devemos ter? Já imaginou? Nós chegamos lá no céu e Deus oferece um banquete de frutas para nós. E nós, não tendo mudado e aperfeiçoado o caráter aqui na terra, vamos questionar Deus. Mas Senhor, café da manhã não tem um pão de queijo? Um copo de café, um pedacinho de bolo de fubá, simples, saudável. No almoço, mas Senhor, não tem um pedaço de carne, nem frango, peixe.
Porque geralmente assim, a gente fala, ó, tem que abandonar a carne. Ah, é carne vermelha. Peixe não é carne. É como se peixe não fosse animal agora, né? Fosse um vegetal. Nenhum peixe, não tem. Tanto peixe, Senhor, ali no lago, não podemos comer nenhum. Já imaginou, meus irmãos? Nós chegarmos no céu e a alimentação do céu não for agradável para nós? Sabe por que essa cena não vai acontecer? Porque pessoas, mas vou falar uma coisa séria agora, uma séria, e peço compreensão. Pessoas que não estão acostumadas com a alimentação celestial, não estarão no céu para desfrutar do banquete que Deus tem preparado para nós. Ou a gente muda hoje e se prepara para estar de pé naquele grande dia e entrar na Nova Jerusalém e desfrutar daquele banquete como se fosse a coisa mais maravilhosa, porque é a melhor coisa que existe para nós, ou então a gente vai ficar pelo meio do caminho. Pelo meio do caminho, amados. E isso, é claro, vou encerrar com essas palavras. Eu aqui não vou me dar ao luxo, não me dê ao luxo de durante a minha mensagem citar o açúcar, o sódio, a gordura, porque eu acho que se até o mundo sabe que isso é errado, o povo de Deus tem essa noção também. Deveria, pelo menos. Porque, novamente, me sinto profundamente triste ao chegar na casa de irmãos adventistas e a gente fazer uma refeição e ter um refrigerante ali em cima. Ou então termina a refeição e a sobremesa é o quê? Um pote de sorvete. Um pedaço de bolo. Amados, até o mundo sabe que essas coisas não prestam. Até as pessoas que são do mundo, que não temem ao nome de Deus, sabem que isso é completamente inadequado à alimentação. E nós, como povo de Deus, estamos colocando isso na nossa mesa. Amados, esses produtos industrializados, qualquer pessoa sabe que isso não faz bem para a saúde, qualquer uma. Aí a gente vai lá e compra e bota na mesa. Daniel, ele rejeitou comer os manjares lá na época dele, sobre o risco de perder a própria vida. Fala, olha, o pensamento dele era o seguinte: eu morro, mas eu não como isso, porque o nome de Deus não vai ser desonrado por essa atitude. Agora chega no nosso tempo, ninguém precisa oferecer, nós mesmos vamos no mercado e compramos. Vamos lá, compramos e colocamos dentro de casa. Amados, Daniel estava sob o risco de vida, se ele não comesse aquilo. E nós, sem risco nenhum, nós vamos atrás desse alimento. Amados, a minha intenção hoje aqui, eu não vim aqui hoje para criticar os seus hábitos alimentares. Eu não vim fazer isso. Amados, eu não vim julgar a forma como você tem conduzido a sua vida, o alimento que você tem posto sobre a sua mesa. Não vim julgar de forma alguma, essa não é a minha intenção. Eu já há alguns anos, pela graça do Senhor, adoto o regime vegetariano estrito em minha vida, sinto as grandes bênçãos de Deus por causa dessa escolha, mas ainda tem um longo caminho a trilhar, muita coisa eu tenho que abandonar, muita coisa eu tenho que colocar. Estamos juntos nesse caminho. Não venho aqui me colocar como um exemplo máximo para ninguém, de forma alguma. Não é minha intenção. O que eu venho mostrar, meus amados, é que Deus, Ele tem uma mensagem para o seu povo. Uma mensagem que é para o nosso benefício. Deus, Ele não quer que a gente pare de comer um monte de coisa só para ficar restringindo, porque Ele é tirano. Não, é porque Ele é um Deus de amor, Ele sabe o que é bom para nós, e Ele está preparando um povo, não só para cruzar os eventos finais, mas para estar vivo e de pé quando Ele retornar para esse mundo. E a reforma de saúde é um dos instrumentos que Ele possui para fazer isso. Ellen White vai dizer: tenha sempre em mente que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente.
alma e corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de Deus, foram destinadas para o bem, para o nosso bem. A obediência a elas promoverá a nossa felicidade nessa vida e nos ajudará a preparar para a vida futura. Essa mensagem, amados, é para preparar um povo que estará diante do trono de Deus, de pé e irrepreensível. Essa mensagem é para nosso preparo, amados. Mas nós temos que aceitá-la de uma vez por todas. Temos que aceitá-la. E eu encerro as minhas palavras dessa manhã, trazendo mais um trecho do Espírito de Profecia, onde Ellen White vai nos dizer da seguinte forma: que na imaculada pureza e perfeição de seu povo, Cristo vê a recompensa por todos os seus sofrimentos, humilhação e amor. Olha a profundidade, meus amados, dessas palavras. Na pureza, na imaculada pureza e perfeição de seu povo, Cristo vê a recompensa de todo o seu sofrimento, humilhação e amor. Meditação matinal e recebereis poder. Quando Cristo olhar para essa terra e Ele vê um povo santo, um povo que possui uma alimentação 100% celestial, um povo que se veste da forma como os habitantes do céu, um povo que guarda o sábado na terra da mesma forma que vai guardar no céu. Quando Ele olhar para esse povo, meus amados, isso vai ser uma recompensa para Ele. E nesse momento que seu povo tivesse selado aqui nesse mundo, é como se Cristo estivesse olhando para aquele povo, os 144 mil, povo perfeito, santo, e Ele falasse: valeu a pena eu ter saído do céu e ter tido essa vida de sofrimento e humilhação no mundo. Valeu a pena cada gota de sangue que eu derramei lá no Getsemane. Valeu a pena o caminho de dor e humilhação que eu tive, carregando uma cruz lá para o Calvário e morrendo no meio de todas aquelas pessoas, da forma mais humilhante possível. Por que valeu a pena? Porque eu tenho um povo na terra que reflete perfeitamente o meu caráter. Amados, Cristo, Ele sacrificou tudo por nós, tudo. Ele é um rei, Ele é um Deus que se assenta no mais altos céus, num trono, e Ele abandonou o céu, abandonou a sua majestade, se vestiu, se cobriu com a nossa natureza pecaminosa, humilhante, e Ele morreu, sacrificou a sua própria vida por nós, para a nossa salvação. E eu pergunto, será que hoje, vendo toda a história e trajetória do nosso Deus, será que nós não somos capazes de abandonar um prato de comida por Cristo? Amados, que cristianismo é esse que nós vivemos em nosso tempo? Ele abandonou tudo por nós, para a nossa salvação. Tudo, Ele sacrificou tudo. Amados, vamos nos entregar completamente ao nosso Salvador. Vamos refletir o caráter dele nesse mundo. Vamos ter uma alimentação celestial. Que os alimentos que entram em nossa mesa sejam os alimentos que estão nos aguardando em nossas casas no céu. Ellen White vai dizer: cereais, frutas e verduras e nozes são os alimentos para as mesas do povo que está se preparando para a trasladação. Quer descobrir se seu irmão está se preparando verdadeiramente para ir para o céu? Olha o que ele põe em cima da mesa. Amados, se esse é o seu desejo, assim como o meu, de efetuarmos essa mudança em nossa vida, de adotarmos de uma vez por todas o regime original do Criador para nós,
a alimentação que nós teríamos até hoje, se não fosse o pecado entrando no meio da nossa história. Se é seu desejo ser um representante de Cristo nesse mundo, em vários aspectos, assim como também na alimentação, se você também quer abandonar tudo aquilo que Deus fala que não é bom, eu te convido, amados, a juntamente comigo nesse momento, nos prostrarmos, nos ajoelharmos diante da presença do nosso Deus, suplicando para Ele perdão e misericórdia pelos erros que nós já cometemos e pedindo que Ele nos capacite, nos dê forças para nós efetuarmos essa obra. Porque não é fácil. Mudar a alimentação não é fácil, amados. A nossa natureza pecaminosa, corrupta, gosta do que não presta, e é difícil, mas o Senhor prometeu. O apóstolo diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, é uma promessa, Ele vai concluir essa obra em nós. Então que nesse momento, possamos permitir a atuação do Espírito Divino em nossas vidas. Convido a todos, aos que puderem, juntamente comigo, se ajoelharem. Deus eterno e Rei dos Reis, nos colocamos com máxima reverência, mais uma vez, diante da Tua santa presença. Pai, estamos cientes de todos os erros, de todos os pecados e iniquidades que têm se mantido vivos no meio do Teu santo povo. Sabemos que o Senhor nos chamou para uma missão da mais solene importância, proclamação das 3 últimas mensagens angélicas. Mensagens, ó Pai, que vão chamar os homens, que vão convidá-los pela última vez a aceitarem a sua graça perdoadora. E sabemos, meu Deus, que temos falhado na questão da reforma de saúde. O Teu povo tem estado doente e enfermo por causa da condescendência com o apetite pervertido. Pai eterno, nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa, ó Pai, nos purifica pelo sangue do Teu Filho amado. E nos ajuda, meu Deus. É impossível nós sozinhos conseguirmos efetuar essa obra. Mas sabemos que pelo caminho que o Teu Filho trilhou nessa terra, Ele nos deu acesso à natureza divina, onde possamos obter forças diariamente para vencer o nosso pecado, para vencer nossas tendências herdadas e cultivadas e nos colocarmos de vez ao Teu lado nesse grande conflito que se desenrola há tantos anos em nosso mundo. Pai eterno, ensina-nos qual é a Tua vontade para nós. Mostra-nos qual é a alimentação que o Senhor deseja que o seu povo tenha. Pai, que nós possamos ter um testemunho vivo, santo, nesse mundo de tanta corrupção. Que em meio a tantas doenças que surgem, o Teu povo possa ter uma saúde inabalável. E que quando o mundo contemplar esse povo que é completamente diferente, nós possamos mostrar a eles que a razão disso tudo é que nós somos obedientes aos Seus mandamentos. E que muitos, ó Pai, possam entregar suas vidas e se ajuntarem àquele povo que guarda os mandamentos de Deus pelo nosso testemunho pessoal. Dá-nos esse privilégio, Pai. Capacita-nos pela unção do Teu Santo Espírito para que possamos alcançar esse patamar, meu Deus. Sabemos, pelo Espírito de profecia e pela Tua palavra, que o Senhor não aceita nada, a não ser a perfeição, nada menos do que perfeição. Então dá-nos, Pai, a justiça do Teu Filho amado, que ela opere em nós a santificação, para que nós possamos apresentar a Ti aquilo que Tu pedes. Que possamos, ó Pai, estar cientes que nosso corpo é santuário do Teu Espírito Santo. Que possamos hoje cessar a profanação desse santuário por meio da alimentação inadequada que o Teu povo tem tido. Pai, que os Teus santos anjos nos protejam das armadilhas do engano, do inimigo. Tantos alimentos que ele vai a pouco introduzindo em nossa alimentação para deturpar nossa mente, para bloquear o canal de comunicação que nós temos contigo. Dá-nos forças, ó Deus, para resistirmos ao inimigo e, afinal, sairmos vitoriosos.
Pai eterno, prepara aquele povo que vai trilhar os eventos finais de pé. Prepara aquele povo que, mesmo quando não houver intercessor no santuário celestial, estarão, conforme Apocalipse 14 nos diz, de pé e irrepreensíveis diante do seu santo trono. E dá-nos, ó Pai, se da tua vontade for, o privilégio de fazermos parte desse povo. Esse é a nossa súplica, os nossos pedidos e agradecimentos, que fazemos não porque haja mérito em nós mesmos, mas fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.